Olha só, a gente pegou tudo que a natureza nos deu e, cara, a gente construiu um mundo completamente novo. A gente ergueu civilizações, tocou o céu e por um tempo parecia que não tinha limite, que nada era impossível. Só que agora, a gente tá acordando para uma ressaca, sabe? Para as consequências, coisas que a gente nunca imaginou. É como se a gente estivesse vivendo hoje no passado de um futuro que a gente mesmo criou. E aí é que bate a grande pergunta, né? O paradoxo que define a nossa época. Pensa bem. Como é que a espécie mais inteligente da Terra, a mesma que conseguiu ir para a Lua, que decifrou nosso próprio código genético, como é que a gente está, ao mesmo tempo, destruindo a nossa própria casa? A única que a gente tem. Pois é, vamos tentar entender essa história. Então, a gente entra no que dá para chamar de paradoxo da modernidade. A raiz do problema está aqui. A gente construiu essa sociedade global gigantesca, super tecnológica, só que tem um detalhe. A gente está tentando rodar esse sistema todo com um hardware, um cérebro, que não recebe uma atualização de fábrica há uns 50 mil anos. Para entender isso, olha só que contraste maluco. O seu cérebro foi moldado, evoluiu para lidar com um perigo que você vê na sua frente. Um bicho saindo do mato, uma tribo rival se aproximando, uma ameaça imediata, ali, cara a cara. E hoje? Quais são os grandes perigos? São coisas abstratas, mudança climática que acontece devagarinho, uma crise econômica global, uma pandemia. O nosso cérebro, que é da idade da pedra, simplesmente não foi feito para processar um perigo que não tem rosto, que não está na nossa frente. Então, para a gente entender de verdade por que a gente faz o que faz hoje, a gente precisa cavar fundo. E não é voltar a 100 anos, não. É voltar a 50 mil anos. Vamos dar uma olhada nesse nosso hardware original. E é aqui que a coisa fica impressionante. O mundo em volta da gente mudou de um jeito que, nossa, é irreconhecível. Mas o cérebro que eu e você estamos usando agora mesmo para processar tudo isso, a estrutura básica dele é idêntica à de um caçador-coletor de milênios atrás. O hardware não mudou. O que mudou foi o software que a gente instalou por cima. A cultura, a linguagem, todo o conhecimento que a gente acumulou. E essa programação de fábrica, ela tá rodando o tempo todo, sabe? Nos bastidores. Aquela necessidade de buscar status social, hoje a gente chama de consumismo. Aquele instinto de imitar os outros para se sentir parte da tribo, é o que faz a gente seguir moda, comprar o que todo mundo tá comprando. E o medo de ser expulso do grupo. Cara, na savana isso era uma sentença de morte. Hoje, esse medo faz a gente ter receio de pensar diferente, de questionar o rumo que todo mundo está tomando, mesmo que pareça que está todo mundo indo para o abismo. E foi com esse cérebro, com essa programação, que a gente construiu o mundo moderno. Um mundo que roda com um tipo de combustível que nunca antes existiu na história da humanidade. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É impressionante. Durante a maior parte da nossa história como espécie, a gente foi caçador-coletor. Aí, uns 12 mil anos atrás, veio a agricultura, e o ritmo começou a mudar. Mas a Revolução Industrial, que aconteceu há só 200 anos, foi como se a gente amarrasse a civilização num foguete. Esse mundo que a gente acha que é o normal, ele não tem nada de normal. É uma explosão. Uma coisa super recente e absurdamente rápida. E com toda essa aceleração, a humanidade meio que virou uma coisa diferente. A gente se tornou um super-organismo. Pensa numa colmeia global. Cada um de nós é como uma abelhinha, fazendo a sua parte. Mas juntos, a gente forma uma coisa só. Uma entidade gigante, toda conectada e com uma fome insaciável por mais energia, por mais crescimento. Essa ideia uau, é muito profunda. Pensa só. Por milênios, toda a vida no planeta era feita basicamente de luz do Sol, energia solar recente. Mas a gente não, a gente é diferente. A gente descobriu um jeito de cavar e queimar luz do Sol antiga, energia que ficou guardada por milhões de anos debaixo da Terra, na forma de carvão, de petróleo, de gás. A gente literalmente se tornou uma espécie que come fósseis para viver. E a escala dessa nossa fome de energia é uma coisa de louco. Para pensar nisso. Uma pessoa comum, num país desenvolvido, consome por dia, indiretamente claro, o equivalente a 220 mil quilocalorias. A gente se preocupa com as 2.000 calorias do nosso almoço, né? Mas a energia gasta para fazer nosso carro, nossa casa, as roupas que a gente veste, a comida que chega no prato, isso tudo dá 100 vezes mais.
É como se cada um de nós tivesse 100 escravos energéticos trabalhando 24 horas por dia sem parar, só para manter o nosso estilo de vida. E é aí que a gente chega no nosso desafio, que é monumental. Porque largar os combustíveis fósseis não é só trocar uma fonte de energia por outra. É como tentar trocar a fundação de um prédio com todo mundo morando dentro. É reconstruir a base de toda a nossa civilização enquanto ela está funcionando. E o tamanho dessa fundação? Tenta visualizar esse número. 100 trilhões de dólares. É o valor estimado de tudo. Toda a infraestrutura do planeta que foi construído em cima de combustível fóssil. Estradas, portos, fábricas, redes elétricas. Cada carro, navio, avião. É, sem dúvida, a maior coisa que a humanidade já construiu. Mudar isso não é um projetinho de fim de semana, né? É um projeto de gerações. Isso leva a gente para um conceito que é super importante, o tal do ROI, que é o retorno de energia sobre investimento energético. Imagina que é uma conta no banco, só que de energia. Antigamente, para tirar petróleo, você gastava a energia de um barril para perfurar o poço e tirava 100 barris de volta. Pô, um lucro de 100 para 1. Hoje, como o petróleo está mais difícil de achar, você gasta a energia de um barril para tirar talvez 10, 15 de volta. O lucro energético para a sociedade está caindo, entende? Independente do preço em dólar. Aí, quando a gente olha para esse cenário todo, a primeira reação é querer achar um culpado, apontar o dedo. Ah, são as empresas de petróleo. Ou então criar heróis. Mas a verdade é bem mais complicada. A verdade é que está todo mundo amarrado nesse sistema. Eu, você, todos nós. A gente depende desse superorganismo para ter comida, para ter roupa, para ter uma casa. Reconhecer isso não é para a gente se sentir culpado. É só ser honesto. É olhar de frente para a realidade do mundo que a gente criou. Ok, então se apontar o dedo não resolve, e se a mudança tecnológica é um desafio desse tamanho, o que sobra pra gente? Talvez, só talvez, a verdadeira revolução não comece lá fora, com uma nova máquina. Talvez ela precise começar aqui dentro. E isso muda a pergunta, né? A pergunta não é o que você tem que sacrificar. A pergunta passa a ser o que você pode fazer que já é parte de você. Qual é o seu dom, a sua paixão? Qual a sua contribuição única que só você pode dar, que de algum jeito, por menor que seja, ajuda a imaginar um futuro diferente? Não é fazer algo por culpa, é fazer algo porque aquilo é você. Eu queria fechar com uma frase do filósofo Pierre Teilhard de Chardin, que é simplesmente fantástica. Ele disse que, depois de dominar os ventos, as ondas, as marés e a gravidade, a gente vai finalmente aprender a usar as energias do amor. E aí, pela segunda vez na história do mundo, o homem vai ter descoberto o fogo. Pensa nisso. Talvez a próxima grande fonte de energia não seja algo que a gente cava do chão, mas algo que a gente encontra dentro da gente. Um novo tipo de fogo. Um que pode iluminar um futuro que, por enquanto, a gente nem consegue enxergar.